Bom, gente, vamos dar início? 2h05? Professor, você quer começar falando alguma coisa ou a gente pode dar início direto? Não tá. Bom, bom dia a todo mundo. Meu nome é Lélio Rodrigo, eu sou aluno de mestrando lá do Proped, orientando do professor Gondra. Fiquei responsabilizado hoje para fazer a mediação desse último evento, né, esse nosso último encontro do Colóquio Internacional. E aí depois a gente pretende, né, vai ter andamento, vai ter publicações, vai ter livro publicado, que tudo caminhe bem aí, a gente já está adiantado nesse sentido. Agradecer agora, e depois no final, óbvio, a coordenação do professor Gondra, a coordenação da professora Aline, de todo o esforço que foi fazer esse colóquio dentro, que a gente está falando dentro desse contexto de pandemia que a gente viveu, né? O caos que foi na última semana, de troca de viagem, de conseguir liberação do auditório, foi tudo isso. Depois, agradecer a Gleide também pela ferramenta, por conseguir botar a transmissão no YouTube, para as pessoas poderem estar participando, esse acompanhamento que a gente vai fazendo online. Então, toda a equipe também de organização do evento. Para quem quiser identificar e não souber quem é a equipe, geralmente vai ser esse pessoal de camisa azul, que vai estar nos quadradinhos aí. Então, muito obrigado aí a todo mundo, apesar de eu não estar com a camisa azul, tá? Mas, enfim, muito obrigado a todo mundo. Então, a gente vai dar início agora ao Colóquio Internacional Independência e Instrução na América e África, História, Memória e Formação. Hoje, com a participação do professor Marco Aurélio Martins. Muito prazer, eu não conheço o professor, conhecendo agora, mas muito prazer. E as duas professoras que, para mim, são pilares da minha formação, eu já assisti a aula com elas, a professora Paula Leonardi e a professora Sônia Câmara. Então, não tem elogios para fazer para essas professoras que me ajudaram bastante e continuam ajudando na minha formação, e acredito aqui também fantástico para a formação de todo mundo. Então, a professora Paula Leonardi vai dar início com a palestra dela, junto com o professor Marco Aurélio, Nacionalidade fundada no catolicismo, Estado e Igreja nos anos em torno do centenário da independência. Então, professora, passo a palavra para você. Então, primeiro, boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço muito o convite do Gondra e do seu grupo de pesquisa para estarmos aqui hoje conversando com vocês sobre o centenário da independência e sobre o lugar da Igreja e seus investimentos em educação nesse período. Essa apresentação de hoje, ela amplia o olhar para outras iniciativas educacionais da Igreja Católica fora do escopo das congregações religiosas, que essa foi a ideia do Marco de analisar as escolas Cardeal Arco Verde. Bom, alguns eventos católicos importantes, como o Congresso Eucarístico Nacional de 22, a inauguração do Cristo Redentor em 31, a consagração do Padroado Nacional de Nossa Senhora Aparecida, também em 1931, alinham-se à fundação de organizações para leigos atuantes em diferentes campos. Esse lugar da comemoração da independência também já era posto em questão desde a adoção do regime republicano, né? Entre os intelectuais, tradicionalistas, vanguardistas, adeptos do retorno à natureza ou da adesão às cidades modernas, muitos se reuniam em torno de uma recusa aos modelos estrangeiros para constituir a nacionalidade brasileira. Então, era preciso achar a particularidade do local. Mas o que eu queria mostrar para vocês era um pouco aqui, a fachada de uma dessas escolas, né, da Escola Popular Arco Verde da Paróquia do Realengo. Muitas delas eram mantidas por paróquias também, né? E aqui a montagem com a localização das escolas populares em relação às escolas públicas. Eu gostaria de destacar, a gente combinou isso, eu e a Paula, dela fazer uma explanação mais estendida e eu focar alguns aspectos que eu gostaria de deixar marcado. Esse aspecto dos mapas é muito interessante porque
você percebe através do gráfico que aonde o Anísio Teixeira vai depois, anos depois, estabelecer escolas públicas, lá já estavam as escolas Cardeal Arco Verde estabelecidas. O que nós não temos capacidade com o material que a gente tem, que é o jornal, é de dar a longevidade dessas escolas, né? Só um comentário, extra texto, extra pesquisa, Dom Leme fez uma aposta de que nós teríamos um governo centralizado no Brasil, desfazendo aquela descentralização que vinha de 1837 das províncias. E ele apostou e acertou, por isso ele teve essa projeção toda a partir daí. Muito obrigado, gente. Então, agora eu vou dar andamento com um colóquio com a professora Sônia. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Queria muito agradecer o convite, em particular do Gondra e da Aline. Essa apresentação ela é parte constitutiva do texto que compõe o livro organizado pelo professor Gondra e a professora Aline. Aqui, para essa apresentação, eu estou fazendo um recorte a partir especialmente já era um recorte inicial, né, a pretensão de construir essa reflexão em torno do movimento instituído em particular por um médico que eu venho trabalhando há algum tempo, que é o médico Arthur Moncorvo Filho. E o título da minha fala é A Monumentalização da Infância no Contexto das Comemorações da Independência do Brasil, 1922. Aqui ao lado eu trago uma foto que é muito interessante, a análise do livro nessa perspectiva também. O livro traz 40 fotografias com registros de diferentes acontecimentos que ele quer marcar e chamar também a atenção quanto à sua importância. No caso dessa foto, é uma foto que foi publicada num livro chamado Pandemônio, de 1918, onde o Instituto de Proteção e Assistência à Infância serviu de um posto de socorro à população pobre da cidade no momento da pandemia de 18. Aqui é o livro, né? Ele tinha o objetivo de informar o que havia sido realizado em relação à proteção no Brasil. Ele foi publicado com um total de 383 páginas pela editora Paulo Poggetti e Cia e foi lançado somente em 1926. Agradecer demais a possibilidade de estar dialogando com vocês aqui nesse momento, que eu acho que é extremamente rico, e com Marcos, eu acho que a gente cada vez tem que criar mais espaço para o diálogo, para conversas e para trocas e para produções conjuntas, eu acho que nos fortalece a todos. Muito obrigada. Uma pergunta do José Antônio Sepúlveda. Professor Marco, professor Paula, vocês encontraram alguma referência nas suas pesquisas sobre a União Católica Militar de 1922, em especial a imprensa militar católica, como os jornais O Centurião e O Bom Soldado, e as suas propostas para a educação? Então, Zé, o Centro da Boa Imprensa é um pouco mais antigo, né? Ele vai existir ainda um pouco mais de tempo. Mas o jornal A Cruz era o jornal católico da hierarquia, ou seja, da paróquia de Botafogo, de São João Batista da Lagoa. Então, ele estava sob a influência eclesiástica direta. O que a gente focalizou foi, de fato, o discurso da igreja sobre essa laicidade, né? E aí o discurso é justamente esse: é preciso recatolicizar o Estado, não a população. A população é católica, em sua maioria, né? Bom, gente... Luiz abriu a câmera. Quer comentar, Luiz? Eu acho que essa provocação do André é muito interessante, né? Eu acho que a Paulo encaminhou muito bem. Eu acho que a ideia de processo não é pensar as coisas em termos: o império era confessional, a república era laica.
a luta pela laicidade começou dura no período do Império, década de 1970. Né? Tavares Bastos, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, um monte de gente lutando por isso, de uma maneira muito ostensiva, na imprensa, no parlamento e tal, né? Maçonaria firme nessa história. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. E houve conquistas importantes na direção da laicidade do Estado no tempo do Império. Por exemplo, a secularização dos cemitérios. Você poder enterrar não católico em cemitério público. Isso é uma conquista importantíssima, né? Registros públicos e por aí afora. Agora, a República, não é? Ela deu um passo adiante na laicidade muito grande mesmo. Não é? Por exemplo, não é? Cesário Alvim, ministro do Interior, nos primeiros dias da República, mandou suprimir a disciplina Instrução Religiosa do Colégio Pedro II. Isso não é pouca coisa. Não é pouco isso. Aliás, acho que é central nessa discussão da educação. Não é? Bom, e as coisas continuaram depois. Agora, é preciso levar em conta, Paulo se referiu a isso também, não é, que a República foi federativa. O próprio Rui Barbosa, quando apresentou o primeiro projeto de Constituição, não é, o que ele defendia? Que os estados não tivessem necessariamente a proibição de se ligar a uma religião. O governo federal, sim, mas os estados não. Isso foi derrotado na Assembleia Constituinte. Rui, nesse aspecto, foi derrotado. Então, a República realmente avançou. Agora, como a República era federativa, foi um processo de reversão confessionalista nos estados muito mais rápida do que no federal. E, em alguns estados, mais rápido do que outros. São Paulo teve uma educação pública laica quase que a Primeira República inteira. Estou falando da educação básica e da educação profissional. Enquanto que Minas Gerais, não é? Minas Gerais, muito pelo contrário. Minas Gerais antecipou aquilo que que o governo federal fez depois de 30. Eu acho que um ponto muito importante na década de 20, que talvez valesse a pena levantar em outro momento, Gondra, que é o seguinte: a importância do fascismo. Não podemos esquecer que Francisco Campos organizou com Capanema e Lanari, em Belo Horizonte, no ano de 1931, um movimento de caráter fascista, a chamada Legião de Outubro, de Minas Gerais, pelo menos tinha todas as externalidades fascistas, e ele próprio tinha uma personalidade fascista. Então é só mais um elementozinho, e a partir daí eu fecho a imagem e a boca. Os meus parabéns por todo o evento maravilhoso. Obrigadíssimo, Luiz. Eu vou agradecer ao professor Marco, a professora Paula e a professora Sônia. Então, obrigadíssimo a todo mundo. De fato, agora, encerrando a nossa experiência de atividade remota e nosso colóquio Independência e Instituição na América e na África.